Eu só vejo os slides. Senhor, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos. Nos abençoa ao longo dessa aula e desse novo ciclo que se inicia hoje, Senhor. Que os nossos olhos se abram e todo esse aprendizado nos seja útil na nossa jornada de vida cristã. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre a história da igreja, e a história da igreja lá no primeiro século, lá com Jesus Cristo, no início de tudo, eu gostaria muito que você desse uma olhadinha nesse mapa. Não sei se você vai conseguir identificar aqui, se você não tiver familiaridade com o mapa da Europa, talvez você vá sofrer um pouco. Mas ali, ó, à sua esquerda você tem a Espanha, do lado direito da Espanha tem um negócio chamado Gália, hoje é a França. Acima da Gália tem Grã-Bretanha, ali é a ilha onde está a Grã-Bretanha hoje também. Então você está vendo um pedaço da Europa aí, ó. A Itália, Roma, aí aqui por lado de baixo a África, ó. Mauritânia, Cartago, mais para a direita Cirene, Alexandria, e bem na direita aqui um riozinho, Rio Nilo. Aqui você está vendo, eu não sei se o meu cursor aparece para vocês, acho que não, né? Mas tudo bem. Aqui você tem a África, lá para cima você tem a Europa. E aqui no meio de tudo, o mar Mediterrâneo. Pastor, por que você está mostrando isso para a gente? Porque quando Jesus nasce, e nos tempos de Cristo, toda essa região para dentro dessa linha meio bordô, meio roxa, purple, toda essa região dentro dessa linha é domínio romano. Então, Espanha, Gália, toda a Itália, Macedônia, Ásia Menor, a parte norte da África, tudo isso está dentro do grande Império Romano. Roma domina tudo isso aí. Seus exércitos, estradas, todos esses povos estão rendidos ao grande Império Romano. Então eu fiz 2 círculos em preto para você enxergar à direita do seu vídeo e abaixo, eu circulei a Judéia. E perto embaixo da Judéia está Jerusalém. Um pontinho no seu mapa. Jerusalém. Jerusalém também está sob o domínio dos romanos. Então você tem Jerusalém, um pontinho no mapa, e todo esse mapa dentro dessa linha lilás, bordô, cor de púrpura, tudo isso é o Império Romano. E lá na Itália você tem Roma, que também está circulada em preto, onde tudo começou. Então Jerusalém é um nada dentro desse grande império. Onde Cristo nasce? Ali, na Judéia, naquela região. É ali que a igreja começa os seus dias dentro desse grande império que é o Império Romano. Vou colocar um outro mapa, tá? Talvez no outro seja mais fácil da gente entender. Opa, olha um mapa um pouco maior, ó. Em azul, os oceanos, o Mare Nostrum, abaixo na sua tela, que é o Mar Mediterrâneo. Tudo isso que está em verde, ó, é o Império Romano em 115 depois de Cristo. Ou seja, João já tinha morrido, todos os apóstolos já tinham morrido, e a igreja está crescendo dentro desse império em verde aí, ó. Dentro desse império em verde. Todo o norte da África, o que hoje seria Portugal, Espanha, França, Alemanha, Bélgica, a Grã-Bretanha, aí vindo mais aqui para o leste, né?
onde hoje é a Turquia, ali entre a Bitínia e Ponto e a Trácia, pertinho da Macedônia, que está em amarelo, a Mesopotâmia, tudo é parte do Império Romano. O Egito, a Judéia, Jerusalém. O Império Romano é gigante. Ou seja, em toda essa região verde, em toda essa região verde, a língua é a grega, as autoridades são romanas e é o Império Romano quem domina tudo isso. Muito importante a gente entender isso. Então, a Judéia não é uma região, não ia falar independente, né? A Judéia não é uma região, a palavra fugiu da minha cabeça completamente, mas tudo bem. A Judéia está debaixo do Império, dominada, tá? Então é dentro desse conceito que nasce Jesus Cristo, é dentro desse contexto aqui que Jesus Cristo cresce, começa o seu ministério, e é dentro desse contexto que a igreja nasce. A igreja nasce debaixo da opressão do Império Romano, do poder do Império Romano, que domina, como a gente está vendo aí, grande parte do mundo, que depois a gente vai conhecer como mundo ocidental, né? Todo esse pedaço verde aí é o Império. Vamos passar. Se alguém tiver uma pergunta sobre isso, a gente pode voltar no mapa depois. Mas vamos passar. Vamos pensar na Palestina e falar sobre a Palestina nos tempos de Jesus. Pastor, o que é Palestina? Vou voltar no mapa. Tá vendo ali a Judéia, ó, Jerusalém? Então, ali é a região da Palestina. Ali onde você vê do lado esquerdo da Arábia, tem lá a Judéia, ó. Então, Palestina. Tá ali. Então, vamos entender o que acontecia nessa regiãozinha aí, nos tempos de Jesus. Vamos lá. 2 milhões de habitantes naquela região ali, ó. Vou voltar, tá? Ali, ó. Judéia, tá vendo? Aí para cima tem Tiro, mas ali já é região da Síria, né? Então a Judéia ali, essa regiãozinha é Palestina. Quantos milhões de habitantes, pastor? 2 milhões de habitantes. 1 milhão são judeus. E o resto são povos não judeus. Como é o Império Romano que domina tudo, você tem um grande fluxo de vários povos dentro desse império. Então, na Palestina, nos tempos de Jesus, você tem pelo menos 1 milhão de judeus e 1 milhão de não-judeus. Dentro desse contexto, e dentro da perspectiva da religião judaica, você tem os fariseus, que são os separados, os patriotas, os zelosos da lei e das tradições. Fariseus não aparece no Antigo Testamento, não faz parte da religião de Israel no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem os profetas, os reis, você tem Elias, Eliseu, você tem os juízes, Sansão, Otoniel, Débora e tantos outros juízes, mas você não tem fariseus. Os fariseus são os caras, eu vou falar assim, são os caras da lei, né? E aqui para a gente, já falei isso em outras ocasiões, mas vou falar de novo. Quando a Judéia cai diante do Império Babilônico e os judeus são levados cativos para a Babilônia, você não tem mais o templo, porque a Babilônia destrói o templo de Jerusalém. Então você não tem mais o templo como eixo central da religião do povo de Deus. Digo eixo central porque era no templo que se ofereciam os sacrifícios. Então a religião acontecia ao redor do templo. Como na Babilônia você não tem mais templo,
O que sobra para o judeu é a lei, é a Torá. Então, a lei passa a ser um centro da adoração judaica. Bom, como eu não tenho mais o templo para ir, o templo está destruído, a gente está escravo aqui na Babilônia, são as reuniões ao redor da Torá, da lei, que se tornam o centro da adoração do povo. E é aí que vai surgindo aos poucos a figura dos fariseus, desses caras zelosos pela lei, pela tradição. Eles se julgam separados do restante do povo judeu, eles se acham mais santos, mais perfeitos, eles se acham o verdadeiro remanescente de Israel, são os fariseus. Nos tempos de Jesus, você também tem a figura dos saduceus, que a gente não tem no Antigo Testamento. Os saduceus são a aristocracia dos judeus. Eles também são a maioria no sinédrio. E dos saduceus vêm os sacerdotes, ou dos sacerdotes vêm os saduceus, melhor dizer, acho que é melhor a colocação. Quando, depois do retorno da Babilônia para Jerusalém, nos tempos de Esdras, Neemias e etc., que o templo é reconstruído, você tem o retorno do sacrifício e você tem a volta dessa adoração do povo judeu no templo. Mas você não perde mais essa questão da lei. Por isso que você tem na religião judaica, nos dias de Jesus, dois lugares distintos em que o povo desenvolvia a sua fé, a sua religião: o templo e a sinagoga. O que é a sinagoga? É esse espaço separado para estudo da Torá, da lei de Israel. Os fariseus são os caras que entendem da lei e os saduceus são essa casta descendente dos sacerdotes. E como a religião judaica é uma religião que o Império Romano permita que ela exista, o Império Romano ia dominando os povos e ele permitia que as religiões se mantivessem. Então, o judaísmo é uma religião permitida pelo Império Romano. Então, eles coabitam bem. A aristocracia da religião, o sinédrio, os sacerdotes, o sumo sacerdote, essa classe mais alta do povo judeu, convive relativamente bem com Roma. E nos tempos de Jesus, essa coisa é tão estranha que nos tempos de Jesus, até o sumo sacerdote, que está nesse grupo dos saduceus, tem dedo de Roma na indicação. É a mistura entre a religião e o governo, sabe? Isso não é só no Império Romano. Já há indícios que, desde o Império Grego, que foi o povo que dominou o mundo antes de Roma, que já tinha dedo do Império Grego na escolha do sumo sacerdote. Mas, bem, a gente está aqui nos tempos de Jesus. Então, você tem os fariseus apegados à lei. Você tem os saduceus, a religião do templo. São eles que controlam os impostos do templo, o câmbio de dinheiro do templo, a venda de animais no templo. Você tem um negócio aí, sim, tem o aspecto religioso, mas também tem um aspecto financeiro, tem um aspecto de status e tem um aspecto de aristocracia, de ser uma classe mais alta do povo judeu e que convive com esse poder de Roma. Dentro disso, você também tem os zelotes. Os zelotes são a resistência armada, os guerrilheiros, e eles eram motivados pelos gloriosos dias dos Macabeus. Judas Macabeu, Macabeu significa martelo. Judas Macabeu, ele coordena uma rebelião contra o Império Grego. Isso lá atrás, bem antes de Jesus.
E Judas Macabeu, ele junta um exército e ele resiste contra a Grécia, que era o grande poder do mundo naquela época. E por um período, Judas Macabeus consegue libertar Jerusalém da opressão do Império Grego. Não dura muito tempo. Logo, os gregos vêm com seus exércitos e destroem essa rebelião e dão fim a essa revolta dos macabeus. Mas os zelotes, que viviam nos tempos de Jesus, eles são um grupo que olha para o passado e fala assim: se os macabeus conseguiram, nós somos herdeiros deles, nós vamos lutar contra Roma e nós vamos derrubar Roma. Então, pera um pouquinho, deixa eu voltar para o mapa, tá? Olha aqui, ó. Aqui na parte de baixo você vê a Arábia, à esquerda a Judéia, Jerusalém é um pontinho. Todo o resto verde é o grande Império Romano. Os zelotes queriam, lá na Judéia, fazer uma revolução e declarar a independência da Judéia em relação a todo o Império Romano. Eles eram a resistência armada. Dentro desse cenário, você também tem os essênios. Os essênios eram as comunidades monásticas do deserto. Eram judeus também, mas que não se conformavam com a vida agitada da cidade nos tempos do Império, as polis, a herança das grandes cidades gregas que ainda estão vivas no Império Romano e até hoje, né, ainda. Os essênios olhavam para isso com olhos ruins, assim, é a contaminação desse mundo pagão dentro da nossa fé judaica. Então, os essênios fugiam das cidades e se viviam reclusos nos desertos, em cavernas. Há uma ideia de que João Batista tenha sido um essênio, um desses caras que queriam viver o judaísmo mais puro possível, e para que eles vivessem isso, eles achavam que eles tinham que sair daquela efervescência da cidade, tá? E você tem o caminho. O que é o caminho? O caminho é a comunidade dos discípulos de Jesus. Então, olhando para esse quadro aqui à nossa frente, fariseus e saduceus são representantes da fé judaica. Zelotes são judeus que se opõem fervorosamente a Roma, eles são guerrilheiros, eles querem a guerra contra Roma. Os essênios não fazem parte dessa religião que a gente vê sempre na vida de Jesus, andando para cima e para baixo, e fala com fariseu, com publicano, com saduceu. Os essênios estão recolhidos nas cavernas e nos desertos, tendo ali a sua fé e o exercício da sua religião, mas longe. E você tem os discípulos de Cristo, que são chamados de o povo do caminho, a comunidade dos discípulos. Se você perguntasse nesses tempos aqui, ó, quem é o verdadeiro Israel de Deus? Os fariseus vão dizer: somos nós. Somos o verdadeiro Israel de Deus. Quando o Messias voltar, ele vai voltar para nós e vai dizer: vocês são o verdadeiro Israel de Deus. Os saduceus iriam dizer: não, somos nós, o verdadeiro Israel de Deus, o remanescente, é nós. Os essênios iriam dizer: não, o verdadeiro Israel de Deus somos nós, os essênios. Os zelotes estavam preocupados em lutar contra Roma e o pessoal do caminho estava preocupado em seguir Jesus. Então é isso aqui. Como Roma olhava para Jesus e os discípulos? Ora, Jesus é judeu e os discípulos também o são. A religião dos judeus é permitida e Jesus é um rabi judeu, como existem vários outros em Jerusalém.
E como também surgiram várias pessoas naquele período se autodenominando Messias. Então Roma olhava para essa efervescência religiosa de Israel e para eles, Jesus Cristo e os seus discípulos, eles são uma vertente da fé judaica, uma denominação judaica, sabe? Partido dos judeus, aqui dentro desse negócio tão confuso. Para eles, Jesus e os discípulos são judeus, são um partido aí dos judeus. Beleza, essa é a Palestina dos tempos de Jesus e essa fé judaica tão diferente da fé judaica lá do Velho Testamento. Todo esse povo aqui agora faz parte dessa cumbuca aí, né? Dessa panela. Mas vamos dar um passo. Para a gente falar de igreja, a gente tem que falar do ministério de Jesus. E para falar do ministério de Jesus, a gente tem que falar de João, o Batista, que foi o primeiro profeta que surge depois de 400 anos de silêncio profético em Israel. O último profeta que havia se levantado era Malaquias. E depois Deus ficou em silêncio. Como assim Deus ficou em silêncio? Mas e o templo? O templo está funcionando, a fé judaica está andando, o sacrifício, a Páscoa, as sinagogas, o estudo da palavra, está tudo andando, mas nenhum profeta se levanta da parte de Deus para falar com o povo. Nenhum deles, nenhumzinho. E aí Deus levanta João Batista, que a gente acha que era um essênio, né? Era esse cara que surge do nada assim, né? Ele era filho de um sacerdote e João Batista, se a vida seguisse sem a interferência de Deus, João seria um sacerdote como o pai dele. Iria trabalhar no templo, nos turnos e nas escalas sacerdotais. Mas Deus pinça João e o levanta como um profeta. E por que João Batista está aqui mencionado no início do ministério de Jesus? Porque quando João Batista vem, ele vai batizando as pessoas, né? Um batismo de arrependimento, ele vem dizendo para a nação de Israel: arrependei-vos, vocês estão distantes de Deus. Você vê, o cara era para estar no templo, oficiando como um sacerdote, mas ele está lá fora dizendo para as pessoas: se arrependam, isso aqui tudo está errado, essa religião está contaminada. E João batiza Jesus. A gente está em Mateus 3, então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: esse é meu filho amado em quem me agrado. O ministério de Jesus na terra tem o seu início no batismo. E quem o batiza é João, o Batista. Pois bem, quem era João e o que ele pregava? Bom, já falei que ele era provavelmente um essênio, um profeta que Deus levanta depois de 400 anos, e o texto vai dizer assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E esse próximo não diz respeito a tempo, passado, presente, futuro. Então, como alguém diz assim: que horas chega o próximo trem? O próximo trem é às 4 horas, é tempo. Esse próximo aqui é questão de perto, não é tempo, é proximidade de estar perto ou longe. O que João Batista está dizendo é assim: gente, o reino de Deus está chegando perto da gente. Ele está perto da gente. E Jesus já estava por ali, né? Mateus diz assim de João Batista no versículo 3: esse João Batista é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Opa! Mateus
quando vai escrever o seu evangelho, ele está lembrando as pessoas que o profeta Isaías, grande profeta da fé judaica, faz um prenúncio da vinda de João Batista. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Quando Mateus vê João Batista, Mateus já faz o link com o que Isaías havia dito muitos anos atrás e diz: esse João Batista é aquele cara que Isaías profetizou que viria para preparar o caminho do Senhor. Então o Senhor está perto, por isso próximo, está perto. Arrependam-se, Deus está perto da gente. Muito bem. O que Jesus pregava nesses primeiros dias? Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. E Jesus dizia: o tempo é chegado, dizia ele. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Olha só que interessante a pregação de Jesus e a pregação de João Batista. O João Batista vai dizer assim: arrependam-se, porque o reino tá perto da gente já. Não é uma questão de futuro. Ele já está aqui do nosso lado. E Jesus vai dizer a mesma coisa. Só que na pregação de Jesus há um diferencial em relação à pregação de João Batista. Porque Jesus começa dizendo: o tempo é chegado. Se você pegar uma tradução da Revista Atualizada, ele vai dizer: o tempo está cumprido. Chegado, cumprido, é a palavra plerô da língua grega, da onde vem pleroma, plenitude, e tem esse sentido de encher, tornar cheio, de transbordar. Então, abundância. Para entender pleroma e pleró, é como se você pegasse um copo, vou pegar um copo aqui, e você vai enchendo o copo com água, e aí a água começa a derramar, a transbordar, mas você continua enchendo. Pleró é mais ou menos isso. Agora eu fiquei confuso, Jorge. Quando Jesus diz: o tempo é chegado, o tempo está cumprido, Jesus está dizendo assim: o copo encheu e está derramando, essa é a hora do cumprimento do plano da salvação de Deus para a humanidade. Deus está transbordando nesse tempo aqui para essa geração e para as gerações futuras. O tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Ou seja, quando a gente olha para a história, para a cronologia, para o cronos, que é a palavra grega, a gente percebe que nessa hora Deus faz uma marca nessa história. E essa marca na história, no tempo, é o kairos de Deus. É outra palavra para tempo na língua grega. Então, o tempo é chegado. O reino de Deus chegou. Não é assim, aceitem Jesus para vocês poderem ir para o céu. Não. O reino de Deus chegou aqui, agora, já. E eu estou aqui trazendo esse reino. Arrependam-se. Acreditem nessa boa notícia. O reino de Deus chegou. Essa é uma notícia interessante, porque toda a expectativa é de que esse reino... Vou voltar para o mapa. Posso voltar para o mapa? Ó, aqui a expectativa é que essa Judéia aqui, ó, se transformasse de novo num reino independente de todo esse império verde. Essa era a expectativa do povo judeu. Quando o Messias vier, ele vai sentar no trono, vai tirar o Herodes do trono, vai sentar lá e a gente vai voltar a ser um reino independente, autônomo. Mas Jesus diz: o reino chegou, e ele não está falando de um reino político, um reino humano,
ele está dizendo assim que o tempo de Deus, o reino de Deus, a manifestação de Deus para a salvação do ser humano chegou agora. Pois bem, e aí a gente dá um passo adiante. A gente já entendeu que Deus levanta João Batista, depois de 400 anos de silêncio profético, e João Batista é cumprimento de uma profecia lá de Isaías, ele vem preparar o caminho para Jesus, pregando, arrependei-vos, que Deus está chegando. Aí vem Jesus e diz, o tempo está cumprido, chegou. Então, o próximo passo é Jesus andando com os seus discípulos, e Simão Pedro diz assim para Jesus em Mateus 16, 18, quando Jesus pergunta o que o povo diz que eu sou. Aí eles falam um monte de coisa e Jesus fala, e vocês, o que vocês acham que eu sou? E Pedro responde assim, tu és o Messias, tu és o Cristo. E Cristo é a tradução grega de ungido, e Messias é a palavra hebraica para ungido. Tu és o ungido, o Messias, o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo, Mateus 16, 16. E aí Jesus vai dizer assim, então Pedro, eu também te digo que você é Pedro. Ora, o nome de Pedro era Simão, tá? E Jesus troca o nome de Simão para Pedro, um nome grego, pedra, Petrus. Também te digo que você é uma pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Opa! Nessa frase de Jesus, eu posso imaginar que Pedro é a pedra sobre a qual a igreja está edificada, ou eu posso dizer que a igreja está edificada sobre o fato de que Cristo é o Filho do Deus vivo. Esse é o fundamento da igreja. Eu estou mais para acreditar que é a declaração de Pedro, é o que ele diz, que é a pedra fundamental da igreja, e não o que Pedro é, né? Então, você é o Cristo, você é o Messias, você é aquele por quem todos esperavam, você é o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer, é isso mesmo, Pedro, e é sobre essa verdade, esse é o fundamento sobre o qual a minha igreja será edificada, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. É daqui que vem a ideia de Pedro como aquele que tem a chave do céu, né? Talvez até como o primeiro papa ou qualquer coisa assim. Mas a gente tá achando, a gente fica com a hipótese de que não é o Pedro em si, mas é a verdade que ele diz que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então Jesus e os seus discípulos estão nesse processo de edificação. Esse grupo de discípulos que está andando com Jesus Cristo, eles são um embrião. Eles são as primeiras pedras desse edifício que está sendo criado, que é a igreja de Jesus Cristo aqui na terra, esse novo povo, né, de Deus. Vamos dar mais um passo. Atos capítulo 1, versículo 4. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem. Aqui Jesus já padeceu na cruz, morreu, ressuscitou, e nesses dias ressurreto, ele conversa com os discípulos e diz assim, não saiam de Jerusalém, ele fala para os discípulos, para os 12. Esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Olha o que está acontecendo aqui. Por 3 anos, Jesus anda com os seus discípulos, faz milagres, explica a lei. A gente tem o Sermão da Montanha lá em Mateus, você tem todos os relatos das curas, das expulsões de demônios, e tudo está acontecendo com Jesus e os discípulos. O final desses dias, a gente sabe, é a morte e a ressurreição do Senhor. E pós-ressurreição, Jesus diz para os discípulos, esperem aqui, aguardem aqui, porque aquilo que Deus promete lá em Joel
e aquilo que eu disse para vocês em vida vai acontecer. Lembra que João Batista batizava com água? Então, vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E aí vocês serão minhas testemunhas e tal e tudo mais. Então, quando a gente pensa em início da igreja, a gente vai voltar para o texto de Pedro, que é Jesus quem está edificando a igreja dele. É Jesus quem está sobre esta pedra. Eu edificarei a minha igreja. Jesus é quem está edificando a igreja dele até hoje. Ele está edificando o seu povo. E a gente sabe que um pontapé para isso acontecer é a descida do Espírito Santo sobre a comunidade dos discípulos. Batizados, revestidos pelo Espírito, pós a ressurreição, obviamente, e esse grupo não vou dizer se transforma, né, mas que esse grupo se caracteriza como a igreja de Jesus Cristo. Vamos dar mais um passo? Os primeiros dias. E como é que era essa igreja, o Jorge? Como é que as coisas aconteciam? Bom, a gente está em Atos capítulo 2, o Espírito Santo já desceu, e o texto fala assim para a gente. Eles, os discípulos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Quando eu falo discípulos aqui, é toda a massa de gente que seguia Jesus, tá? Não só os 12. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os apóstolos seguiam fazendo os sinais que Jesus havia feito. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ó Cristo, olha Cristo edificando a sua igreja. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como é que eram os primeiros dias? Não tinha uma igreja prédio, não tinha departamento de louvor, nem departamento infantil, nem pastor, nem diácono, nem nada. Tinham lá os apóstolos, um bando de discípulos, e eles se reuniam nas casas, partiam o pão, celebravam a comunhão do corpo e do sangue de Cristo, também participavam as refeições, eles faziam suas refeições juntos, eles tinham tudo em comum, eles louvavam a Deus, e o que acontecia é que o povo ia se convertendo. Deus ia acrescentando diariamente os que iam sendo salvos. As pessoas iam olhando para essa vida dos discípulos e dizendo o que é isso? E eles diziam, nós somos a comunidade do Cristo ressurreto. Nós somos o povo que olha para a história e entende que Cristo é o Messias de Deus, que morreu e que ressuscitou para perdão de pecados. Esse é o reino dele. E as pessoas, eu quero fazer parte desse reino, então cai para dentro. Era assim que acontecia nos primeiros dias. Só que já começam os problemas. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, Atos capítulo 4, versículo 1, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Era isso que os discípulos ensinavam. Nós vamos morrer e ressuscitar, como Cristo morreu e ressuscitou. E os saduceus não criam na ressurreição do corpo. Os caras agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram. Chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Olha que doideira.
No meio dos judeus, Deus está fazendo uma revolução. Esses judeus estão entendendo que o Messias não era um rei terreno, que o Messias é um rei divino, que o reino dele não é um reino material, é um reino eterno. E eles estão crendo, eles estão aderindo ao grupo de discípulos. É a igreja se formando, é a igreja acontecendo enquanto o evangelho é sendo pregado. E aqui, ó, 5.000. Não sei como é que os caras resolviam, gente. E onde punha as crianças? Não sei. Eu sei que é uma revolução está acontecendo. E a ressurreição de Cristo é uma chave para isso, né? Óbvio que o derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo é determinante. Mas esse fervor dos discípulos, porque eles viram o Cristo ressurreto. Vai falar o que para os caras? E eles saem testemunhando disso com vida, com paixão e com autoridade. E as pessoas vão crendo. É isso que está acontecendo. E à medida em que eles crescem, e à medida em que a religião judaica que não entende Jesus como Messias começa a persegui-los. Porque dentro desse equilíbrio, saduceus, templo, poder de Roma, fariseus, que se opõem um pouco aos saduceus, os zelotes que querem entrar em guerra. Isso é uma panela de pressão, né? Soldados romanos. Para você ter uma ideia, você tem o muro do templo de Jerusalém, e do lado do muro do templo de Jerusalém, Roma constrói uma fortificação, um quartel-general. Era o... chamava Antônia. Não é quartel, né? Obviamente. É Fortaleza de Antônia. De cima da fortaleza, os romanos viam o pátio do templo e tudo que acontecia lá embaixo, porque eles sabiam que aquilo era um fervo. E dali podia se levantar uma insurreição ali, dali podia levantar uma revolta contra Roma. Então eles já estavam de olho. Qualquer coisa que acontecesse lá, os soldados chegavam e, assim, ó, vapt-vupt. Então os judeus falam assim, a gente tem que abafar essa corrente que está crescendo aqui, a gente tem que abafar esse movimento. Então os judeus começam a perseguir os cristãos. E os cristãos também são judeus, né? É judeu perseguindo judeu. Atos 5, verso 17. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem dessa vida. Ó que louco! O sumo sacerdote e os membros do partido dos saduceus chamam os guardas do templo, pegam os apóstolos e prendem. Um anjo vai lá e liberta os apóstolos e fala assim: vão para o templo e comecem a pregar e anunciar a vida. Quando amanhece, verso 21, eles entraram no pátio do templo como haviam sido instruídos e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram o sumo sacerdote e os seus companheiros, convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, o sinédrio é a assembleia de todos os líderes, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. O texto continua, né? Não vou ler aqui. Quando eles chegam na prisão, os caras não, a prisão está lá, os guardas estão lá, a porta está fechada. Quando eles abrem a porta, os caras não estão lá. Aí fica aquele alvoroço. Aí chegam os caras dizendo: os caras que se prenderam, eles estão lá no templo pregando. Meu, os caras ficaram loucos. Então, nesse início da igreja, ela é uma igreja que está nascendo debaixo de uma oposição muito grande da religião judaica. Muito grande. Para Roma,
os discípulos do caminho ainda são uma denominação do meio dos judeus, ainda são o judaísmo. Mas os judeus já não entendem assim. Os judeus já estão caindo para cima e perseguindo. Atos 6. Você percebeu que a gente está Atos 2, Atos 4, agora Atos 6? Essa igreja vai escolher os diáconos. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Então você tem judeu falando grego e judeu falando hebraico. Porque as viúvas dos judeus de fala grega estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Panelinha já vem desde essa época aqui, ó. As viúvas de fala grega estavam sendo deixadas de lado, né? Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram assim, gente, se nós 12 aqui, se a gente vai ficar distribuindo comida para todo mundo, vamos ficar louco? Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Aqui surgem os diáconos. No grego é servir, é um verbo, né? Diaconel, eu sirvo. Então, nesse momento da igreja nascente, crescendo, os apóstolos estão evangelizando, fazendo sinais, maravilhas, anunciando o evangelho de Cristo. Mas como todo mundo deu tudo que tinha em comum e eles estavam todos os dias dividindo o pão, a gente não consegue fazer tudo. A gente precisa de ajuda. A gente tem que ter na equipe dessa massa aqui chamada igreja, que ainda não tem esse nome, né? A gente precisa de gente para servir as mesas. E a gente serve a palavra e vocês servem as mesas. A igreja escolhe 7 homens. E estava dado aqui, ó, como é que faz a escolha. Tem que ser gente de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Eles vão e escolhem. Legal. Então a gente já tem agora os apóstolos e a gente tem agora os diáconos. E a gente tem também em Atos 6. Ó, a gente está em Atos 6, 1, a eleição dos diáconos. Em Atos 6, 8, começa uma confusão porque Estevão, um diácono, se torna o primeiro mártir da igreja cristã. Estevão é martirizado, é morto pelos judeus. E ele era um diácono. Ainda bem que eu sou pastor e não sou diácono. Porque se a coisa pegar, os primeiros a morrer são os diáconos. Estevão foi o primeiro. Eu não coloquei o texto aqui, é muito longo. Você vai ler em casa, é tarefa de casa. De Atos 6, versículo 8, até Atos 8, versículo 1. O Atos 8, versículo 1 fala assim, ó, e Saulo consentia na morte de Estevão. Tinha um cara chamado Saulo, que era um fariseu da gema mesmo. E ele era não só um fariseu, mas ele era um fariseu que tinha autoridade dentro da religião judaica para perseguir, prender e matar cristãos. Olha que loucura. Os caras davam para ele o documento e ele ia de vila em vila, prendendo o cristão, colocando na prisão e matando se fosse necessário. Ia com guarda, com soldado, com tudo. Então a gente tem logo no começo do livro de Atos uma treta forte aqui e um cristão é morto por declarar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Beleza. Aí o que acontece? Perseguição. Na perseguição, os cristãos vão saindo desse núcleo que é Jerusalém e a Judéia. O Império Romano construiu estradas por todo o Império. Não vou voltar no mapa, mas você saía a pé de Jerusalém e chegava em Roma. Tinha estrada para chegar lá. Esse povo cristão que está aqui na Judéia começa a sair da Judéia e em direção para todos os lados, dentro do Império Romano.
E à medida que eles vão indo, o que eles vão fazendo? Eles vão falando da ressurreição de Cristo, da fé e da vida que eles têm. Então, perseguição mais dispersão é igual crescimento. O que está crescendo? A comunidade dos discípulos. A palavra no grego é eclesia, que é a palavra usada para assembleia. A palavra que era usada também para designar o povo lá no deserto, peregrinando em direção à Terra Prometida. Essa comunidade, essa assembleia, esse ajuntamento de gente. Então, só que agora esse ajuntamento de gente está disperso pelo Império Romano, em várias cidades. E por onde eles passam, eles vão anunciando Jesus. Porque tem judeu para tudo quanto é lado. Tem judeu para tudo quanto é lado. E tem judeu se convertendo em tudo quanto é lugar. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, tinha acabado de ser martirizado, e fizeram por causa dele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos, os judeus que foram dispersos por causa da fé em Cristo, pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, lá ao norte de Jerusalém, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Pô, legal demais. Vamos continuar lendo. O que acontece? Atos 10, versículos 10 e 11. Não coloquei o texto aqui. O que acontece em Atos 10? O Pedro está lá em Jerusalém, ele tem uma visão. O povo dispersando, pregando o evangelho, pelas cidades, pela Judéia, pela Samaria, estão indo, e Pedro, de repente, vê um lençol. E no lençol, um monte de animais que, pela lei de Moisés, eram considerados impuros. Impuros para o sacrifício no templo, consequentemente impuros para a alimentação dos judeus. E uma voz dizia assim: mata os alimentos e come. E na visão, no êxtase, no sonho, Pedro falava: não vou comer o que é impuro. E a voz dizia: não torne impuro aquilo que eu estou purificando. Por 3 vezes. Quando essa visão se passa, bate aí na porta de Pedro e a pessoa fala assim: eu vim da casa de Cornélio, ele está chamando você. Cornélio, um centurião romano, um capitão, um tenente, um comandante de uma tropa. Um centurião controlava um grupamento de 100 soldados, uma centúria, por isso um centurião, um cento de soldados. E o que acontece é que esse centurião era um cara temente a Deus. E Deus estava salvando a casa do Cornélio. E aí Pedro vai lá. Quando Pedro vai lá, o Pedro ainda reticente com relação ao evangelho só para os judeus, ele fala assim para Cornélio: Cornélio, você sabe que eu não posso entrar na sua casa porque você é um gentil, você é um romano, eu sou um judeu. Mas por causa da visão que Deus me deu, eu vou entrar. Quando Pedro entra e começa a falar, todo mundo na casa de Cornélio é batizado com o Espírito Santo. Loucura. Loucura total. Então acontece aqui um negócio maluco. Porque esse corpo de discípulos do Cristo, mas todos judeus, estão anunciando Jesus. E agora Deus vai lá e salva Cornélio. E Cornélio também tem uma visão. Vai em tal lugar e chama um tal de Pedro e traz ele na sua casa. Uma visão para Cornélio e uma visão para Pedro. E aí Pedro tem que se explicar para a igreja em Jerusalém, para os outros apóstolos. Assim, como assim o Espírito Santo desceu
sobre gentios. Você foi lá fazer isso? E Pedro fala assim, não, não fui não, foi Deus que fez. Deus deu uma visão para o Cornélio, Deus deu uma visão para mim, assim, assim, assado, e o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Ou seja, essa ressurreição de Cristo, essa vida e esse derramar do Espírito Santo que transforma esse povo no povo de Deus, não é só para nós judeus, é para todo mundo. E o evangelho então chega aos gentios. Por mão de quem? Por mão de Deus. Aí o evangelho chega em Antioquia. Ó Jerusalém aqui embaixo no mapa, ó. Antioquia está para cima da Samaria. Samaria nem tá marcada aqui. Antioquia, uma cidade ali em cima, ó. Esse mapa é da primeira viagem missionária de Paulo. Ele sai de Antioquia e volta para Antioquia. Mas a gente precisa entender isso aqui, porque Antioquia e Jerusalém vão ser sedes da igreja por muitos séculos e muitos séculos. Mas vamos dar um passo no texto para a gente entender o que está acontecendo. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Quem chega? O povo que foi disperso. Lembra que todos, menos os apóstolos, foram dispersos? O povo foi disperso. Só que o povo não parou na Samaria, foi além. E chegou em outras províncias, Fenícia, Chipre, Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Quem? Nós não sabemos. Alguns deles. Era diácono? Não. Era apóstolo? Não. Quem era? Uns cipriotas e uns sirineus. Provavelmente por causa da descida do Espírito Santo, que todo mundo ouviu na sua língua. E como em Jerusalém tinha 1 milhão de judeus e 1 milhão de gente que não era judeu, os caras devem ter se convertido lá. Viraram discípulos do Cristo. Quando todo mundo é expulso, eles estão no balaio. E quando eles chegam em Antioquia, eles começam a pregar para gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão de Deus estava com eles. Quem são eles? Nós não sabemos. E muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles mandaram Barnabé para Antioquia. Disse assim, Barnabé, você é dos nossos aqui, vai lá ver o que está acontecendo. O que está acontecendo em Antioquia? Que cidade é essa? E quem são esses gentios convertidos? Que notícias são essas? Só que o Barnabé não vai sozinho. Quem o Barnabé chama para subir com ele? Barnabé chama Saulo, o perseguidor, esse mesmo. Porque no capítulo 9 de Atos, o Saulo tinha se convertido, sozinho. Estava indo para Damasco prender uns crentes e se converteu. Mas como assim? Jesus apareceu para ele. E Saulo se converte. Aí o Barnabé vai até Tarso, a cidade de Saulo, pega o Saulo e fala assim, vão comigo para Antioquia? Tem muito gentil se convertendo lá, a igreja falou para eu ir lá ver como é que estão as coisas. O Saulo deve ter dito, mas você tem certeza, rapaz? Não, vão comigo. Durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja em Antioquia e ensinaram a muitos. E lá em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Eles não foram chamados cristãos em Jerusalém. Eles foram chamados de cristãos pela primeira vez em Antioquia, nos dias de Barnabé e de Saulo pregando lá. O Saulo, quando se converte, se transforma no Paulo. Aí, irmãos, aí a treta é pesada. Porque o Paulo sai de Antioquia, navega para Chipre, chega lá em cima em Perge, em Listra,
vai até Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe, vai pregando. Ele vai pregando, 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 e depois volta para Antioquia. Você tem Antioquia, uma cidade de onde ele saiu, e você tem Antioquia como uma região, por isso que Antioquia da Psídia, lá em cima. E ele está pregando, região da Ásia ali, ó. Pregando o quê? O Evangelho de Cristo. Quem? Paulo. Socou o pau e falou, vou embora, e a igreja de Antioquia falou assim, vai mesmo, estamos junto com você, e ele vai. Ele não parte de Jerusalém, ele não é um dos 12, ele é alguém a quem Deus levanta, numa igreja em Antioquia, que que aconteceu na pregação de gente que a gente não sabe quem é, de gentios também, gentios se convertendo, porque Deus está fazendo, Deus está edificando a sua igreja a partir de Cristo. E esse povo que Deus está levantando não é só um povo judeu, o Messias não veio só para os judeus, o Messias veio para todos e é Deus quem faz isso. Depois o Paulo faz isso aqui, ó. Paulo vai para Jerusalém, de Jerusalém passa pela Samaria, pela Cesareia, sobe para Antioquia, depois passa para Perge, Derbe, Listra, Icônio, passa por Troade, cruza o mar, vai para Macedônia, prega em Filipos, em Bereia, em Atenas, na Grécia, em Corinto, volta para Éfeso, depois volta para Jerusalém. Paulo viaja legal nessa segunda viagem. E por onde ele passa, irmãos, você tem judeus que se dispersaram pelo Império Romano e você tem também gentios se convertendo. Então, em todo lugar que Paulo passa, se converte judeu e se converte gentio. E gentio é o quê? Gentio é cidadão de Atenas, de Éfeso, de Troade, de Listra. Gentio é todo mundo que não é judeu. Esse termo é cunhado dentro da fé judaica, né? Então nós somos judeus, o resto é gentio. Mas o que está acontecendo é que em todos esses lugares por onde Paulo passa, que fazem parte do Império Romano, obviamente, você tem judeus ali se convertendo. Mas você também tem uma multidão de gente se convertendo que não é judeu. E a coisa está andando. Só que Paulo faz mais uma viagem, a terceira. Sai de novo de Antioquia e vai subindo, ó. Vai subindo Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troade, região da Ásia Menor, sobe até Filipos de novo, passa de novo a Macedônia e vai. Grécia, Caia, Corinto, depois volta de novo e vem tocando o horror. Paulo viajando e tocando o horror. Quando digo tocando horror assim, é que Paulo está levando o evangelho para tudo quanto é lugar. E aí, irmãos, aquilo dá nisso aqui que nós estamos. Voltando aqui, ó. Nossa, falei demais hoje, acho que a aula fica muito comprida. É... Bom, para a gente entender a igreja, a gente tinha que entender essas coisas. A gente tinha que entender que a igreja nasce com Cristo e os seus discípulos. É o batismo com o Espírito Santo em Atos 2 que capacita esses discípulos para essa grande expansão. A expansão vem por causa da perseguição dos judeus aos cristãos. E esses cristãos que saem, eles saem pregando e anunciando Jesus. Saulo se converte. E Saulo é o grande motor, né, que vai levar o evangelho a todos os cantos nas suas viagens missionárias. E o evangelho sai de Jerusalém, chega em Antioquia e sai de Antioquia para todo mundo. E Paulo é um grande responsável por essa expansão. Num segundo momento, e nós vamos falar disso mais para frente, a perseguição ao cristianismo, que agora a gente já entende como cristianismo, porque lá em Antioquia os discípulos são chamados de cristãos,
Vai chegar uma hora que quem vai começar a perseguir os cristãos já não são mais os judeus, mas o próprio Império Romano começa a persegui-los. Mas aí já é pano para outra manga e para outra conversa. Pois bem, são 15 para as 10, o plenário está aberto. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, porque eu acho que eu falei demais hoje. Mas eu acho que eu não queria falar de igreja sem dar esse passeio antes pelo evangelho, pelos evangelhos e pelo livro de Atos. A ideia é a gente falar sobre a igreja em vários momentos da história. Legal. Falamos sobre o nascimento da igreja. Aí nós temos um período que a igreja, em que os apóstolos morrem, e essa igreja caminha da morte de João, que foi o último apóstolo a morrer, 96. Essa igreja caminha até 320 e pouco depois de Cristo, sob forte perseguição. Depois a gente tem um outro período que é a conversão de Constantino. A igreja entra na Idade Média com a cristandade. Aí vem as cisões, né, as divisões da igreja. A igreja sofre uma cisão, a igreja do Oriente e do Ocidente. Depois você tem a cisão da Reforma Protestante. Aí você tem o encrudecimento dessa igreja que fica em Roma. Tem os concílios cristãos. A gente vai falar sobre essas manifestações da igreja através dos séculos. Mas eu queria só falar disso hoje para nós aqui cristãos entendermos, para nós evangélicos, crentes entendermos, que a gente nasce lá quando Pedro diz que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e Jesus diz: vou edificar minha igreja sobre essa verdade. E aí, sobre essa verdade, é essa verdade que vai sendo anunciada, e essa igreja nasce dentro de um berço judaico. Deus leva essa igreja para fora dos muros do judaísmo. Paulo é um grande instrumento para essa expansão do evangelho além dos muros do judaísmo. E eu queria que a gente entendesse isso para a gente saber que a gente vem disso aí, a gente está ali, a gente não nasce na Reforma Protestante, a gente nasce ali. E junto com esse nascimento vem todos os desdobramentos ao longo dos séculos. A gente está dentro disso tudo. Então, era só para a gente se enxergar nesse nascimento da igreja ali. Então, o Bruno perguntou se o nome de Paulo foi trocado por causa da língua ou por causa da conversão. Eu não sei não, viu, Bruno? O Pedro eu sei que Jesus trocou. O Saulo para Paulo eu não sei. Paulo acho que é um nome mais grego, né? Saulo um nome mais hebraico. Eu não sei. Traduziam-se muitos nomes para a língua grega. Não sei te dizer. Mas o Saulo virou Paulo. E aí o bicho pegou. O que foi bom, né? De perseguidor depois a perseguido. Pô, a Inquisição tá lá na Idade Média, pô. Vou falar assim. Mas a gente tem que começar do começo, né? Para a gente entender aquela época, a gente tem que começar daqui. O duro é por como é que isso aqui deu naquilo. Então, como é que isso aqui que a gente viu hoje virou aquilo que a gente vê na Celso Garcia? Pois é. Como é que esse negócio vira o homem do chapelão lá? Pois é. A gente vai ter que ir andando devagarzinho pelos séculos para entender. A jornada é bacana, é legal. Vai ser bom. Espero vocês terça-feira que vem de novo. A igreja que está em Roma hoje é a igreja que nasceu lá em Jerusalém com os apóstolos. Em 1054 foi a divisão entre
a igreja do Ocidente, que é Roma, e a do Oriente, que são os ortodoxos, e 1500 foi a Reforma Protestante, foi a gente. Tá Aliás, bom. você tem mais uma divisão, né? Você tem os anglicanos, que também saem do catolicismo. Ah, tá. A vertente anglicana é a vertente lá na Inglaterra. Você tem os anglicanos na Inglaterra, você tem os protestantes e você tem a igreja ortodoxa. Todas essas vertentes cristãs Uhum. saíram da igreja que nasceu lá em Jerusalém e que Aí são explodiu a várias, né? partir de Antioquia. Vamos que vamos. A gente se encontra terça-feira. Que Deus nos ajude, nos abençoe, nos dê graça. E a semana que vem nós vamos falar dessa igreja aí pós-morte dos apóstolos, tá? Vai Tá, do ano 100 até o ano 300 e pouco depois de Cristo. Bem tá legal. bom.